Fala pessoal, voltando aqui com a nossa sequência de vídeos da linha de controladores EK da Elitec Brasil. Hoje eu quero falar dos parâmetros técnicos, ou seja, dos parâmetros relacionados à falha de sensor, alarme, entre outros. Por isso, fique até o final desse vídeo que eu quero te mostrar isso com detalhe, como você vai entrar nessa função e como alterar cada uma delas. Então, vamos nessa! Temos aqui o controlador EK3030 da Elitec Brasil. Vale ressaltar que o mesmo possui 3 saídas, podendo ser aplicável em sistemas de congelados e 2 sondas de temperatura. Assim você consegue controlar os parâmetros relacionados à ventilação, degelo, compressor. Como se sabe, nesse momento as teclas estão bloqueadas, como você pode observar aqui no visor, o símbolo do cadeado. E para desbloquear, vamos apertar a tecla OK e segurar, até no visor desaparecer o símbolo do cadeado. Agora, vamos entrar no menu do usuário, e para isso vamos apertar a tecla OK e segurar. Quando no visor aparecer F1, aqui indica que nós estamos no menu do usuário. E para acessar o menu do técnico, basta pressionar a tecla de degelo até no visor aparecer 0. Agora, precisamos introduzir a senha, que é -15. Aperte OK para confirmar. E nesse momento aqui no visor, mostra H1. Isso significa que já adentramos ao menu do técnico, que vai aqui H1, H2 e assim por diante. Agora que já estamos aqui no menu técnico, nós podemos configurar em H1 o tempo de compressor desligado em caso de falha do sensor 1. Ou seja, o sensor de temperatura, que aqui nesse caso está configurado em 30 minutos. Agora, se eu sair aqui e apertar em H2, aqui eu vou configurar um tempo de compressor ligado em caso de falha da mesma sonda, no caso, a sonda 1 de temperatura. Portanto, H1 está destinado ao tempo que o compressor ficará desligado, e em H2, o tempo que o compressor ficará ligado. Isso em casos de falha da sonda 1. Passando aqui em adiante, nós temos H5, que trata-se do modo de alarme. Eu tenho a possibilidade de colocar em 1, que é padrão, ou em 0, ok? 1 e 0. Bom, o que significa cada uma delas? Se for 0, é um valor absoluto, ou seja, eu vou determinar uma temperatura absoluta para alarme. E se for 1, ficará relativo, respeitando o diferencial lá do F11, que eu já falei nessa função no vídeo anterior. Bom, vamos lá. Eu vou colocar aqui em 0, que é um valor absoluto que eu gosto de trabalhar um pouco melhor, e vou dar OK. Nesse momento, eu estou em H5. E se eu voltar aqui, ó, repare que habilitou H3 e H4. O que seria isso, Rafael? É justamente os valores de alarme de temperatura absoluto que eu vou determinar para alarme. Por exemplo, vamos colocar aqui em H3. Nesse momento está configurado para 20 graus Celsius, ou seja, quando o sensor reconhecer que a temperatura é superior a 20 graus, ele vai acusar um alarme. E aqui em H4, eu posso configurar uma temperatura mínima para essa ativação de alarme. Então, assim como é que fica? H3 é uma temperatura máxima para ativação do alarme, e H4 é uma temperatura mínima para a mesma ativação desse alarme, ok? Mas vale lembrar que para ativar H3 e H4, H5 tem que estar na opção 0, que é o valor de alarme absoluto. Adiante temos aqui H6, que é o buzzer, ou seja, é o alarme, né? O alarme sonoro. Então, eu tenho a opção de ficar em 1, sim. Então, em caso de ativação do alarme, ele vai soar aí um sinal sonoro.
Em casos de 0 é não, certo? E aí ele não vai ativar o sinal sonoro em caso de alarme. Vamos agora falar de H7, que trata-se de como o visor irá se comportar durante o degelo. Bom, vamos adentrar aqui e repare que nós temos algumas opções: 0, 1 e 2. Vamos começar por 0. Em 0, o visor vai indicar a temperatura real, a mesma temperatura que o sensor está monitorando internamente na câmera fria, ok? Então, ele vai marcar a mesma temperatura. Passando adiante, nós temos a opção 1, que o visor indicará o DIF, exatamente isso, e só vai voltar a marcar a temperatura real após 15 minutos do degelo, ou então quando ele atingir a temperatura real. Já na opção 2, ele vai manter congelada a última temperatura que o sensor registrou e só voltará a marcar a temperatura real após 15 minutos feito o degelo ou então após o mesmo atingir a temperatura de set point. Por padrão, ele vem na opção aqui 0. Vamos aqui falar então de H8. Aqui nós temos duas opções, 1 e 0. Trata-se de habilitar o sensor 2, o sensor do evaporador. Ou seja, se eu colocar em 0, eu vou desabilitar esse sensor 2. E se eu colocar em 1, que já vem por padrão em 1, eu estou habilitando o sensor 2. Rafael, quando eu posso colocar em 0? Quando, de repente, eu utilizar apenas uma sonda. São os casos quando eu utilizo o controlador EK3030 para uma aplicação de resfriados, onde não necessita do monitoramento da temperatura da serpentina. Passando adiante, vamos falar da função H9, que trata-se da calibração do sensor 2. Isso pode ocorrer devido a algum desvio de leitura de temperatura. Isso ocorre quando há um prolongamento do cabo do sensor, como por exemplo. Então, eu posso corrigir esse eventual desvio de temperatura. Nesse caso, eu não tenho aqui nenhuma emenda, mantenho em 0. Seguindo adiante, vamos falar de H10. H10 eu tenho o modo de controle do ventilador. E aqui vamos ver quantas opções nós temos. 0, 1, 2 e para por aqui. Quando está em 0, o ventilador será controlado pelo tempo do compressor. Ou seja, o mesmo ficará ligado todas as vezes que o compressor também está ligado. Agora, se eu tiver na opção 1, o ventilador é controlado pelo sensor 2. Então, eu posso configurar uma temperatura para que o mesmo possa ser controlado. E uma vez que o mesmo estiver na opção 2, o ventilador ele passa a ser controlado pela diferença de temperatura entre o sensor do evaporador e o sensor da temperatura ambiente. Então, tenho essas opções e, por padrão, ele vem na opção 0, ou seja, todas as vezes que o meu compressor estiver ligado, o meu ventilador também estará. Repare que aqui, de H10, ele já pula para H14. Mas o que aconteceu com o H11, 12 e 13? Bom, esses são referentes à temperatura para ligar o ventilador em H11, H12, temperatura para desligar o ventilador, e H13, diferencial de temperatura entre o sensor 1 e o sensor 2 para ligar o ventilador. Então, o que acontece? H11, 12 e 13 depende muito do que eu vou colocar em H10. Como, por exemplo, aqui, ó, eu vou colocar, por exemplo, o H10 em 1. Aonde o ventilador será controlado pela sonda de temperatura do evaporador. Repare que nesse momento, ó, vai habilitar o H11 e também vai habilitar o H12. Não habilitando H13, porque H13 é apenas o diferencial. Então, pessoal, isso aqui só vai habilitar essas duas funções quando eu determinar que o meu ventilador será ligado pela sonda de temperatura. Bom, vou voltar aqui ao padrão do H10, que é 0. Assim, eu já passo em diante para H14, que é o modo de operação do controlador, que por padrão ele vem como 0 para refrigeração, mas eu posso utilizar esse controlador para aquecimento, basta eu colocar na opção 1, ok? Mas aqui vou manter o padrão em 0. Repare que aqui eu já passei direto de H14 para H17.
Isso porque H15 e 16 estão relacionados à parte de aquecimento e H17, no caso, é para usar o ponto decimal. Então eu deixo em 0 se sim ou 1 para não, ou seja, para usar o décimo. Isso vai se tratar da seguinte forma: se minha temperatura for, por exemplo, 5,5, se eu coloco na opção 0, que é sim, ele vai marcar uma temperatura após o décimo, tá? Então ele marca aí esse dígito após o décimo. Se eu colocar em 1, ele não marcará. Por padrão, eu vou colocar em 0, porque assim ele vai mostrar a temperatura após o décimo. Bom, pessoal, e é isso. Essas são as configurações especiais do controlador EK3030 da Elitec Brasil. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e nos acompanhem nas redes sociais para mais informações dessa linha de produtos de controladores, dos painéis elétricos e ferramentas. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima.